Vamos ficar de pé um instantinho para a leitura da palavra. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Levi. Quero ver se você acha Levi aí na sua Bíblia. Cadê a Marli? Tem Levi aí, Marli? Então não tem Levi, mas tem Mateus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do verso de número 32. Mateus 18, 32, veja o que diz. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o Senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. E assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o teu irmão. Baixa um pouquinho para mim, por favor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, aqui estamos. Nesse dia todo especial, porque este é o dia que fez o Senhor. Então nós nos alegramos nele, porque neste instante nós vamos, junto contigo, participar desse momento solene que é a ceia do Senhor. Que teu Espírito, que é santo, continue a falar conosco nessa noite. Eu oro e peço que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que eu vou dizer, porque essa é uma passagem tremendamente interessante e importante. Porque quem está dando esse relato é Jesus. E ele começa a contar esta passagem aqui, que tem como título a parábola do credor incompassivo. Ele começa dizendo aqui no verso de número 23, no capítulo 18 mesmo. Ele diz que por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. Resolveu ajustar conta com quem estava devendo. E foi trazido um que devia uma dívida impagável. Ele devia 10.000 talentos. Para você entender o que quer dizer 10.000 talentos, é o equivalente, um talento, de 26 a 36 quilos de ouro. E o ouro, até os dias de hoje, ele é vendido em gramas. Então você imagina, 10.000 talentos. Fiz um cálculo aproximado agora à tarde em casa, dá aproximadamente 100 milhões de dólares. Não é 100 milhões de reais, não, 100 milhões de dólares. Esta era a dívida deste moço, que foi o primeiro que se apresentou para poder saldar o débito que ele tinha. Ele não tendo como pagar, ele começou a clamar por misericórdia. Ele se prostra e fala assim: tem misericórdia de mim, ser paciente comigo, que tudo te pagarei. Mas a ordem era que pegassem ele, sua esposa, seus filhos e todos os bens que ele tinha, vendesse
para pelo menos tentar amenizar parte dessa dívida que ele devia, uma dívida impagável. 100 milhões de dólares, nem a Judéia, a Edomeia, a região ali em volta, tinha essa condição de tributos para poder pagar 100 milhões de dólares. Eu fiquei pensando como é que esse moço conseguiu ter uma dívida tão grande como essa. Como é que ele ia fazer para pagar? Vendendo a esposa, vendendo os filhos, vendendo os bens que ele tinha, não fazia nem cosca sobre 100 milhões de dólares. Aí a gente vê que ele se prostra e pede misericórdia. Sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ele não teria condições nenhuma de pagar. Mas se você for lendo aí, você vai ver que Jesus faz essa narrativa e diz que aquele senhor, se compadecendo daquele homem, disse: perdoado está a tua dívida. Olha que coisa interessante. Perdoado está a tua dívida. E quando aquele moço sai daquele tribunal, o Tribunal de Contas da União lá naquela época, feliz da vida porque teve uma dívida impagável como esta, quitada, ele atravessa a rua e encontra com um outro que lhe devia. Quanto que o outro devia? Dava 170 dólares. Traduzindo para o nosso dinheiro, era 100 dias de trabalho. O salário mínimo hoje, quanto que é? Alguém sabe? 1.700 e uns quebradinhos, então. Então seria 3 salários mínimos e mais 10 dias trabalhados. Aí você vai ver que o rapaz vai lá e pega o outro pelo colarinho, encosta ele na parede e fala assim: você tem que me pagar. Não quero nem saber, você tem que me pagar. Quando esse moço faz isso, a misericórdia saiu dele e entrou o juízo. E quando o juízo entrou no coração deste homem, este aqui, ó, carrasco, também entrou. E ele, sem piedade, quis cobrar aquela dívida pequenininha. E falou assim: se você não me pagar, eu vou te prender. E prendeu. Se você ler o resto aí, você vai ver que encerrou na prisão. Se o rapaz não conseguia pagar quando ele estava solto, agora imagina como é que ele vai pagar se ele está preso. Mas foi isso que aconteceu. Mas esse moço que devia esses 170 dólares, teve a mesma atitude: tem misericórdia de mim, ser paciencioso comigo e tudo te pagarei. Esse teria condições de pagar. Podia parcelar a dívida deles em suaves prestações, dava para ele pagar. Era diferente do outro. Mas o que teve a grande dívida perdoada, não quis saber. Mandou colocar na prisão. Então vai vendo aonde essa história vai dar. O rapaz está preso agora. A notícia correu, chegou lá, nesse que perdoou a grande dívida. E aquele senhor que perdoou a grande dívida mandou chamar, falou: vem cá você. Você não poderia ter agido de tal modo como eu agi com você, perdoando a sua dívida? Você não poderia ter liberado essa dívida tão pequena também? Você não poderia fazer isso? Sabe o que aconteceu com ele? Veja aí o verso de número 33 para baixo. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. O verso 35 fecha. Olha o que diz o verso 35. Assim também
meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Aqui é onde eu quero chegar. Então, se você não me perdoar, você pode ter certeza que você vai ficar na mão do verdugo e vai ficar na mão do atormentador. E essa questão do perdão é muito clara. É Jesus que está falando, não sou eu, não. Vamos ver algumas coisas aqui. Primeiro, que o carrasco entrou na vida desse moço, o primeiro que teve a grande dívida perdoada, porque o coração dele endureceu. A misericórdia saiu, entrou o juízo, ele vai lá e pega o outro para o colarinho e não perdoa aquela dívida. Quando a gente fica guardando situações aí dentro, você deixou ser um prisioneiro. E sabe quem é o carrasco disso tudo? Quem é o carcereiro disso tudo? É esse carrasco, esse verdugo, esse atormentador. Tem pessoas que não têm paz na alma, não têm paz no espírito. É uma inquietação só sem tamanho, pura e simplesmente porque fica guardando essas coisas dentro. E no coração não foi feito para guardar essas coisas. O Provérbios capítulo 4, verso 23, diz que sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, guardar o coração. Só que, no entanto, a gente não guarda, a gente deixa essas coisas entrarem, e essas coisas, quando entra, quem vai tomar conta? É esse verdugo aqui. Tiago, capítulo de número 2, o verso de número 3, Tiago diz que a misericórdia e a dureza vai ser colocada primeiro para nós. É muito interessante o que Tiago escreve no capítulo 2, no verso de número 3. Sabe o que ele escreve? Está dizendo assim: o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fizer misericórdia. Então você não me perdoa não, para você ver o que vai acontecer. Ai de você se você não me perdoar. Agora, ai de mim se eu não perdoar você também. Já imaginou que situação? E a gente fica guardando coisas, cujas coisas que a gente fica guardando vai levando a gente para baixo, vai tirando a paz da alma. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, que esse carrasco que entrou na vida daquele moço que teve a grande dívida perdoada, porque endureceu o coração. Não poderia ele ter agido de igual modo como a palavra está ensinando aqui, liberar aquele outro. Aliás, gente, o livro de Provérbios diz que muitas vezes é preferível a gente sofrer o dano. Não quer pagar, tudo bem. Sofre o dano. Segue o seu caminho, fique em paz, deixa o outro lá. Que dizem que o mundo dá muitas voltas, né? Numa dessas, você já imaginou? Se tem que voltar ali de novo, aí como é que fica? Segunda coisa que a gente vê aqui, gente, que o verdugo, ele cria prisões espirituais. O carrasco não é só um sofrimento no corpo, é um tormento na alma. Continue guardando ressentimentos aí para você ver. Continue guardando aquela dor. Eu morro, mas eu não perdoo ele. Continua. A vida é feita de escolhas. Quantas vezes já foi dito isso aqui? Eu mesmo já nem sei quantas vezes já falei. Vai guardando. Vai guardando. Aí, você vai perceber que você fica cercado. Você é um livre, mas é um prisioneiro de si mesmo. Eu tenho um papagaio, os que já foram lá em casa sabem. Eu tenho um papagaio lá em casa. Nunca cortei a asa dele. Quando a minha esposa não está em casa, eu abro a janelinha e deixo ele rodar para lá e para cá. E onde é que eu vou, ele vai atrás de mim. Aí eu pego ele, levo, coloco ele lá no pé de acerola, ele fica lá.
naquela linguagem dele, falando a linguagem dele. Mas ele não voa, ele não vai embora. Por quê? Ele continua prisioneiro, ele acha que ele ainda está preso. Mas ele não está preso, ele está livre, ele pode voar. Só que ele nunca aprendeu a achar comida. Se ele sair e voar, se ninguém achar e tiver graça e misericórdia para com ele, para alimentá-lo, ele morre. Mas se esse papagaio soubesse que ele era livre, assim como acontece com muitas pessoas que estão na igreja, são livres, mas são prisioneiras de si mesmas. São prisioneiras de si mesmas. Aí vem João e escreve: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem muita gente livre, mas não acha que está livre. Ainda continua sendo prisioneiro das suas próprias ações. Outra coisa que a gente vê aqui dentro dessa conversa, desse diálogo de Jesus aqui, que essas prisões que eu estou falando aqui, elas não só aprisionam o nosso corpo, mas aprisionam a nossa alma. A gente entra num tormento, uma inquietação, a gente não tem sossego. Qualquer lugar que vai, eu preciso descansar. Então você sai para descansar, mas você vai, o problema vai junto. Não tem lugar. Depois, no final, nós vamos saber como é que nós vamos fazer para ficar livre disso. Uma terceira coisa que a gente vê aqui, que esse carrasco aqui, ele só tem acesso à nossa vida quando falta em nós a capacidade que a gente tem de perdoar. Tem coisas que nos acontecem que não merecem perdão, a gente pensa dessa forma: aquilo que me foi feito não merece perdão. E não merece mesmo, mas foi Jesus que falou, não tem alternativa. Ah, pastor, o dia que eu sentir, eu perdoo ele. Você não vai sentir nunca. Porque perdão não é sentimento. Perdão é uma decisão. Eu decido. Apesar de tudo, eu decido perdoar. Agora, nunca esqueça que perdoar alguém não significa reatar o relacionamento. Perdoa. Você não precisa mais estar lá de amores com a pessoa. Quebrou, ficou um risco ali. Mas você pode ser educado, pode passar a cumprimentar, pode até conviver. Mas ele lá, você aqui. Ah, eu perdoo, mas eu não esqueço. Vai nessa. É aí que acontece. Perdoo, mas eu não esqueço. Então você não perdoou. Você é um prisioneiro e sabe quem está tomando conta, te alimentando todo dia? É o carrasco, o verdugo, o atormentador. Sabe qual que é a função do carrasco? Executar uma pena. E a pena que ele executa é uma pena de morte. Veja como isso depende de nós. Tem coisas que as pessoas nos fazem que a gente fica sentido mesmo, gente. Porque nós não somos pessoas literalmente racionais. O único ser vivente sobre a face da terra somos os seres humanos, que a gente chama de animal racional. Nós somos racionais, mas nós somos emocionais demais. É a emoção que prevalece sobre a razão. Quando eu falei aqui um dia sobre os 5 piores sentimentos, o segundo pior sentimento é a ofensa. Está no livro de Provérbios, capítulo 18, verso 19, que é mais fácil reconquistar todas as fortalezas do que reconquistar o coração do irmão ofendido. Do irmão, não é do estranho não, é do irmão ofendido. Ele vai resistir mais do que os ferrolhos de um castelo. Não me perdoa não para você ver o que vai acontecer com você. Não é praga não, porque o pastor não pode jogar praga. Eu não jogo praga, graças a Deus. Minha boca tem que ser só uma, ou é para abençoar ou é para abençoar. Não tem outra. Agora, que eu posso pegar você e entregar nas mãos do Senhor, eu posso. Tem base, pastor? Tem. Vai lá no livro de Romanos, capítulo 12, vai lá no verso 19, está lá dizendo assim: minha, Deus falando, minha é a vingança, eu recompensarei. Não é você que vinga, não. Agora, se você quiser vingar, você vai ser feliz por um momento.
Se você quiser ficar livre, perdoa para sempre. Pronto. Minha é a vingança, diz o Senhor, eu recompensarei. Você não precisa tirar satisfação e bater boca. Entrega. Senhor, olha, eu tenho sido vítima disso, sou vítima daquilo. Estou colocando isso em tuas mãos, Senhor. Julgue a minha causa. Só que se você fizer isso, você tem que ter certeza de que se você colocou para que Deus julgasse a sua causa, você pode ser encontrado em falta. Não é porque nós somos filhos que Deus vai favorecer. Não, o Deus a quem nós servimos é um Deus justo. Por isso que ele é chamado de justo juiz. Nem para a direita e nem para a esquerda. Ele é justo. Agora é melhor a gente cair nas mãos do Deus vivo do que cair na mão dos nossos adversários. Assim fez Davi. Ele preferia cair nas mãos do Deus vivo, porque ele sabia que Deus é rico em misericórdia e rico em perdoar. A última coisa que a gente pode ver aqui, como é que a gente vai fazer para a gente poder livrar desse verdugo? Como é que a gente vai fazer para livrar do verdugo? É quando a gente reconhece que erra, que é uma coisa difícil a gente reconhecer quando a gente erra, né? Não, eu errei. Então eu reconheço, peço perdão. Mas sabe o que acontece? Isso alegra sobremodo o coração de Deus. Quando a gente reconhece, a gente fica livre. Livre, livre, livre. O carrasco não tem mais acesso. A gente sai daquela prisão. Seu espírito, a sua alma, seu corpo recebe a bênção total de Deus. Nessas três situações. Agora guarda isso. Deixa isso dentro do seu coração para você ver. Você acha que você está livre, você não está livre. Você é um prisioneiro. E quem é o carrasco disso tudo? Ele fica do lado de fora alimentando a gente todo dia com aquelas situações. Nelson Mandela, os mais antigos aqui talvez vão se lembrar de Nelson Mandela. Primeiro negro, presidente na África do Sul. Primeiro negro, presidente na África do Sul. E lá sempre eram os brancos que mandavam. Nelson Mandela ficou preso 28 anos. Ele tinha mais ou menos 1,90 m numa cela 2x2. E a altura da cela dava 1,70 e pouco. Então ele tinha que andar assim. Ele ficou 28 anos enfiado lá dentro. E tinha um carcereiro do lado de fora que humilhava ele, cuspia na comida, às vezes urinava nele quando ele estava dormindo. 28 anos depois, ele sai, concorre às eleições na África do Sul. O país vivia o regime do apartheid. E ele ganha como presidente. Primeiro presidente negro. Num país que mandava, coordenado por brancos. Diz a biografia de Nelson Mandela que um dia ele estava num restaurante, ele, seus seguranças, seus assessores. Quando ele olhou numa mesa próxima da dele, tinha uma pessoa. Ele olhou, ele conheceu aquela pessoa e ele percebeu que aquela pessoa estava inquieta. Aí ele falou para um dos seus assessores, vai lá e chama aquele fulano, pede para ele vir sentar aqui. Fulano saiu daqui e foi lá. Falou, olha, o presidente está chamando para você sentar lá na mesa. Após, a princípio, recusou, mas não teve jeito, ele acabou indo. Sentou ali, conversou, almoçou junto com o presidente. Depois, quando aquele rapaz foi embora, o presidente virou para os assessores e falou assim, vocês sabem quem é ele? Esse aí era o meu carrasco. Ele que tomava conta da prisão onde eu estava.
Ele barbarizou com a minha vida. Ele cuspia na minha comida. Quando eu estava deitado, ele urinava em cima de mim. A revolta e a ira nos seus assessores em relação àquela atitude de Nelson Mandela para com aquele rapaz. Ele era chamado de Madiba. Madiba, como é que você consegue perdoar um cidadão desse que fez tantas coisas com você? Ele falou, se eu não conseguir perdoar este moço, não valeu a pena os 28 anos que eu fiquei preso. Eu ainda continuo prisioneiro. Veja só que coisa. Ele tinha todos os direitos na lei da reciprocidade, ele como presidente agora, pegar esse moço e acabar com a vida dele, tornar a vida dele um inferno. Ele preferiu não agir dessa forma. Ele agiu com misericórdia. Aqui essa história termina. O verso de número 35 termina. Jesus falando, se eu não liberar você, se você não me liberar, é o próprio Deus que vai nos encerrar na prisão. Gente, você pode fugir de mim, e eu posso fugir de você. Posso mudar para uma cidade, você mudar para outra, você nunca mais vai me ver e eu nunca mais vou te ver. Agora nós vamos fugir de Deus aonde? O que diz o Salmo 139? Para onde irei? Para onde fugirei? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu tomo as asas da alvorada, se eu entrar numa caverna de noite, diz o salmista que a luz e as trevas para ele é a mesma coisa. Então não tem para onde fugir. Agora, com que direito nós, não é vocês, não, nós, ficamos guardando essas coisas aqui dentro? E isso vai acabando com a gente a cada dia. Eu morro, mas eu não perdoo. Você vai morrer mesmo. E se você morrer com isso no coração, você já sabe. Não, pastor, mas você não sabe o que ele me fez. E nem quero saber. Porque eu sei o que a palavra está ensinando aqui. Se você não perdoar, esse moço, que teve a grande dívida perdoada, não agiu de misericórdia com aquele que tinha uma dívidazinha pequenininha. E Jesus faz essa analogia. Nenhum de nós aqui merecíamos o perdão de Deus. E Ele envia o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Qual de nós aqui estaríamos dispostos a pegar o nosso filho para morrer no lugar de alguns aqui? Nenhum de nós. Mas o que Deus fez? Enviou o seu único filho. Numa demonstração cabal que o Deus a quem nós servimos é o Deus do socorro, do amparo e é o Deus das infinitas misericórdias. Por isso que o profeta Isaías diz assim, olha, dos seus pecados não mais me lembrarei. Olha que coisa fantástica. Dos seus pecados eu não mais me lembrarei. Agora, se Deus está falando que Ele não vai lembrar, a gente fica lembrando. Se punindo. A coisa aconteceu há 20 anos atrás, mas eu trago como se fosse hoje. Já estou livre, já estou liberto. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário por mim, mas eu não quero acreditar. Continuo me punindo. Por que eu continuo me punindo? Porque eu escolhi me punir. Nessa noite, gente, é uma mensagem simples, mas vai levar você, como me levou a fazer uma reflexão. Como é que um cara que tem uma dívida impagável, que é uma dívida impagável, tem essa dívida perdoada? Você já imaginou? Se amanhã você recebe um telefonema do banco, do cartão de crédito, dizendo, olha, vem aqui, que a sua dívida está zerada. Que felicidade para muitos. Que alegria para alguns de nós.
Saber que a gente não deve mais nada, mais nem um centavo, vai começar do zero, daqui para frente. É assim que Jesus faz com a gente. Em cada manhã o seu amor nos renova. Então hoje, nesse culto de ceia, gente, nesse culto de ceia, vamos entender isso. Você não tem que prender a vida de ninguém e nem ficar preso de si mesmo. A graça do perdão infinito na pessoa de Jesus tem essa capacidade de fazer o que fez. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, examine, pois, o homem a si mesmo. Examine, pois, o homem a si mesmo. A gente fazer um exame de nós mesmos. Nossa, fiz tanta coisa errada. Errei tanto comigo, com fulano, com ciclano. Aí a gente vai falar com Deus, Ele nos abraça. A forma de nós vencermos o verdugo e vencermos esse atormentador é isso, liberando. E quando a gente libera, a gente cresce. Quando a gente libera, a gente sara. Quando a gente libera, nós alegramos sobremaneira o coração de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Curve a sua fronte um instante, por favor. Pai, muito obrigado por esta palavra liberada para nós nessa noite. Nós estamos aqui, Senhor, antes de participarmos desse momento especial, dispostos a liberarmos o perdão sobre A, sobre B, sobre C, da mesma forma e da mesma maneira. Nós também seremos perdoados, assim quando nós perdoarmos também. Principalmente, como diz a oração, aquele a quem nos tem ofendido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a graça do perdão infinito seja sobre as nossas vidas hoje. Nós oramos e pedimos, Senhor, que seja assim. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, os irmãos que vão nos ajudar a distribuir os elementos da ceia, por favor. Enquanto os elementos não chegam até você, vai falando com Deus. Vai falando com Deus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído,
lembrando que a traição é uma deslealdade. Na noite em que ele foi traído, tendo dado graças, ele partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é partido por causa de vós. Pai, te somos gratos, porque nesta noite, o Senhor não nos deixou de fora. O Senhor nos deu livre acesso para podermos participar deste momento, que é um momento todo especial. Pedimos perdão ao Senhor pelos nossos erros. Pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados. E com toda certeza, nós somos pecadores mesmo, mas nós não vivemos na prática do pecado. Abençoa esse pedaço de pão que simboliza o teu corpo, que as virtudes do teu Espírito possam purificar e santificar este elemento. E assim sendo, eu posso dizer: comei dele todos. Vamos comer. Do mesmo modo, depois de haver ceado, ele pegou o cálice da nova e eterna aliança e disse que este é o meu sangue vertido na cruz para a remissão dos pecados. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado porque a tua palavra nos ensina que não fomos nós que te escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu. Portanto, purifica e santifica esse suco de uva que simboliza o teu sangue. E assim sendo, quando bebermos dele, nós possamos nos sentir lavados, perdoados, remidos no teu sangue. Bebei dele todos, diz o Senhor. Vamos beber. Dê graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. A cruz me libertou. O salmista Davi, ele disse: o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Todos nós que estamos aqui temos motivos de sobra. Então nessa noite vamos honrar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Você pode fazê-lo sem nenhum constrangimento. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Levante a sua semente. Obrigado, Senhor, porque nesta noite
nós podemos lançar nessa terra abençoada, chamada obra de Deus, esta preciosa semente que o Senhor generosamente nos tem dado. Recebe o nosso dízimo e as nossas ofertas, e nós o fazemos com inteireza de coração, e que essas atitudes de liberalidade jamais se afaste e jamais se aparte de nós. Oramos agradecidos, Senhor, e pedimos que seja assim em nome de Jesus. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém. Tem alguém que está conosco hoje pela primeira vez, está nos visitando a igreja cristã? Dê um sinal com a sua mão. Há um casal ali no fundo, vai receber uma lembrança da igreja cristã. E quem está tomando a ceia também hoje, pela primeira vez aqui na igreja cristã, vai receber essa lembrança. Lembrando que todos os aniversariantes do mês de abril, no final do culto, pode vir aqui pegar uma lembrança com a Andréia. Hoje eu tenho que dar tanto recado aqui que está parecendo anúncio de classificado, né? Nós estamos sem o data show, porque levei para trocar a lâmpada e não ficou pronto ainda. Espero que essa semana fique pronto. Então, deixa eu dar alguns anúncios. Primeiro, Café Dia das Mães, próximo domingo às 9 horas. Você que é mãe e você que é pai também, vem participar do café. Nós não discriminamos não, mas o café é do Dia das Mães. Tá vendo? Cadê o óculos? Não tem o projetor? Depois eu vou chamar você para falar do filme aqui, Valquíria. Aqui para falar do filme. Falta mais 2 aqui. Projeto Florescer. Dia 16 de maio. Quem não conhece o Projeto Florescer, é uma reunião que acontece uma vez por mês na chácara da igreja, aqui no Recanto da Paz, só acima dos 60. Começa às 8h30 da manhã, você pode ir. Você tem mais de 60, você pode ir lá. Você vai tomar um café 6 estrelas. O hotel aí é 5, o nosso é 6 estrelas. Você pode ir, você pode falar. Pastora Maria Antônia, Pastor Jorge, Pastora Nilce, dá o seu nome. E vai ter um tema interessante. O antídoto do humor. Se está mal-humorado, vai lá para você ouvir essa palestra. E quem vai falar sobre isso aí é o discípulo de Carl Jung Chung ali, ó. Pastor Estevão, psicólogo junguiano, primeira linha. Carl Sagan, esse rapaz é famoso. Por último, Dia dos Namorados. Dia 13/6 agora. O Homem Pizza, lá na chácara. Todos os casais casados, noivos e namorados procuraram o pastor Paulo e a pastora Nilce. Noivos, casados e namorados. Se você não tem namorado, faz igualzinho eu fiz uma vez. Combinei com alguém, falei, vamos. Só que ela não quis nada comigo e eu também não queria nada com ela. Mas que eu fui lá, que eu comi. Faça isso também. Desce para o primeiro encontro de casais, né? Não tem mais vaga não, tem, pastor Paulo? Tem, pastor? O 11º encontro vai acontecer agora em setembro, gente. Se você não fez a inscrição, dia 25 a 27 de setembro. Pode procurar o casal também, pastor Paulo e a Nilce. Eu digo que o pastor Paulo e a Nilce desistir, aí todo mundo tem que desistir também, viu? Bom, agora não tem mais recado para falar não. Por favor, pastora Valquíria.
venha falar do filme. O batismo, alguém vai falar do batismo? Não, sábado que vem, né? Então o batismo, que horas que vai ser mesmo? Às 11 horas, lá na chácara, Recanto da Paz. Então se você for, o que é para fazer? Após o batismo vai ter um almoço, você pode levar algo. Se você não quiser levar nada, leva a boca, então. Amém. Obrigada, pastor. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Amém? Igreja, eu tenho 2 recados. Terça-feira agora nós teremos o nosso encontro das mulheres, tá? Acontece cada 15 dias. Estamos aí orando, estamos aí intercedendo pelas nossas famílias, nossa casa e nossos filhos. É muito importante que você, mulher, possa participar, amém? É às 19h30. No dia 23/5, às 19h30, aqui na igreja, será um sábado, nós teremos um documentário, que é a primeira vez que está sendo exibido no interior de São Paulo, e a nossa igreja foi uma igreja presenteada com esse documentário. Esse documentário fala sobre uma guerra invisível. O documentário já impactou milhares de pessoas em vários lugares e igrejas de todo o Brasil. Será mais uma noite de revelação, confronto e posicionamento, que todos nós temos que ter. Ele é inspirado em relatos reais, experiências espirituais e análises bíblicas. Nós não fazemos nada se não estivermos alicerçados na Bíblia, tá? Nós estamos sem hoje o projetor aqui para poder estar trazendo um slide para vocês. Os convites já estão sendo vendidos. Vocês entram no Instagram da Igreja Cristã, lá tem o destaque, que são aquelas bolinhas, e lá tem o link. O convite é R$19,90, não tem nada a ver com a igreja, é direto com a produção do filme. Você vai receber um QR Code no dia e você vai apresentar o seu QR Code para estar fazendo parte desse cinema. Vai ter pipoca e vai ter água. Amém? Então tá bom, estão todos convidados. Amém? Pode aplaudir o Senhor, amém? Obrigado. Vamos ficar de pé ou em pé, tanto faz. Do jeito que você quiser aí. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça soberana e inconfundível de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a presença do Espírito Santo seja com todos nós. Que todos, absolutamente todos, tenham um início de semana abençoados em nome de Jesus. Amém? Não esqueça de vir pegar você que fez aniversário no mês de abril, vir pegar uma lembrancinha da igreja que está aqui.